Ele é sucesso nas redes sociais. Em suas palestras e na internet, ele leva temas que vão desde a educação ao mundo das emoções. Ele é o psicólogo Rossandro Klinge e comigo hoje no Manhã Total. Eu confesso que a gente já estava na conversa boa aqui, Rossandro. Com certeza, muito é um prazer estar aqui com você. Viu? Prazer é nosso de recebê-lo. Ele veio para Uberlândia para fazer uma palestra e hoje está aqui no Manhã Total com a gente. E a que se atribui desde o ano passado que as pessoas estão te ouvindo, te assistindo e para falar de tudo, não é, Rossandro? Eu vejo isso com muita positividade. Eu vejo, não porque é comigo, mas porque também tem muita gente boa passando por isso. Você veja assim, a gente fala muito mal do Brasil. Eu não gosto disso, porque a gente tem que ter uma visão mais lúcida sobre o país. A gente, por exemplo, hoje tem vários professores fenômenos nas redes sociais. Então, quando você vê professores sendo fenômeno nas redes sociais, o país está mudando. Ou seja, nós estamos começando a valorizar coisas que são importantes como a educação, como o conhecimento, como um raciocínio lúcido, uma proposta emocional equilibrada de viver. Então, isso é uma coisa boa. A gente às vezes fica fixado no que está dando errado, esquece tudo que está dando certo enquanto isso acontece, né? E é bom mudar esse foco, esse jeito de enxergar, porque a vida fica mais fácil, não é? Claro, tem muito mais coisa boa do que ruim no mundo. É, né? Tem sim, mano. É porque existe uma coisa chamada viés de negatividade. É uma tendência que o cérebro tem de dar 5 vezes mais importância a uma coisa negativa. Isso tem a ver com o passado, nas cavernas. A gente tem que ter muito foco num perigo para poder se livrar dele. Mas ficamos com esse viés. Então a gente lembra de uma coisa ruim com mais intensidade do que uma coisa boa. Entendeu? Mas existe coisa boa acontecendo ao redor da nossa vida. E é todo dia que a gente tem que fazer isso, mudar esse olhar, não é? Todo dia. Numa manhã total, como a que você faz, levando notícias boas como os empregos que começaram a voltar. Graças a Deus, não é? E você aqui conosco. E nessas suas idas e vindas pelas palestras que você faz, ontem você fez uma em Uberlândia, o que está acontecendo com as pessoas? Porque se elas te assistem, é porque você leva algo que toca, não é? E as pessoas estão muito carentes, as pessoas estão precisando de uma palavra. O que você avalia, Rossandro? As pessoas estão buscando lucidez. Em meio a um mundo de muita caoticidade, às vezes, em que tem muitos discursos, elas têm buscado informações que acrescentem na vida. O que eu falo não é uma coisa que eu invento, sabe? Porque eu não sou nenhum teórico que estou criando um novo. Sim. É baseado nas pesquisas de comportamento humano, sobre o que pode ou não dar certo na educação dos filhos, como se tornar um bom profissional, qual é o novo estilo de liderança com humanidade na forma de você lidar com as pessoas, de reconhecer a competência e a dignidade de todo mundo que está ao seu redor. Então, no fundo, é reconhecer a dignidade de cada um, reconhecer o meu papel como pai, como educador, como líder. Então, isso é uma coisa que tem mexido com as pessoas, porque, no fundo, a gente vive um momento em que as pessoas não são o conhecimento é muito acessível e é muito pouco provável você subestimar as pessoas. Eu acho que é muito feio você subestimar a inteligência das pessoas. As pessoas têm inteligência e querem ouvir um discurso inteligente. A gente está conferindo as imagens da palestra de ontem, não é? Exato, Rossandro? foi ontem aqui. Estava lotado, né? Você conseguiu conversar com esse tanto de gente, pelo menos com poucas pessoas? Então, eu acho que eu fiz mais tempo de autógrafo do que de palestra. Fiquei lá depois um tempão. Foi muito gostoso. Por falar nisso, você acabou de lançar o livro... Help Me Eduque, né? Exatamente. Então, é um livro que eu lancei agora mais ou menos no início do segundo semestre de 2017, que é justamente um conjunto de pesquisas, de referências sobre o que tem de mais moderno no que diz respeito à educação de crianças e adolescentes. Eu sempre digo que não existe receita de bolo para educar filhos. Ninguém vai dizer que tem uma forminha que você aplica para todo mundo. Quem tem 3 filhos em casa sabe que cada um é de um jeito. Verdade. Mas se não tem uma receita de bolo de como educar filho, existem várias formas de fazer dar errado. Então, se eu souber como evitar essas formas de fazer dar errado, a tendência de que eu acerte é muito grande. Então, as pesquisas sobre o uso de celular, o uso de tecnologias, como fazer isso, aprender a se colocar como pai, se colocar numa posição hierárquica, deixar essa coisa infantil de ser amiguinho de criança. Eles precisam ter uma visão muito clara de que o pai pode até ser amistoso, mas não é amiguinho. E são coisas que os nossos pais do passado fizeram, sempre deu certo, mas começou a se questionar, começou a se destruir e hoje a gente está tentando voltar, não para aquele modelo total do passado, mas um modelo conciliatório, em que eu pegue aquilo que era importante no passado, como disciplina, respeito, ordem, e aquilo que a gente agregou no presente, como uma vida mais democrática, um espaço de mais diálogo nas famílias. Claro que falar de certo e errado é muito complicado, né? Mas a falta de limites, hoje... Por exemplo, adolescentes que não respeitam, adolescentes agressivos, a falta de limites nessa educação, pode levar a isso? Esse é o maior mal nosso hoje. É um conjunto de pais
que passaram por dificuldades na sua infância, vieram de famílias pobres, sofreram algumas privações materiais, ralaram bastante, conseguiram vencer na vida e tiveram uma ideia que eu reputo como uma ideia infeliz. Meu filho não vai passar por isso. E esquecer o seguinte, que foi exatamente porque nós passamos pelo que nós passamos, que nós nos tornamos quem nos tornamos. Isso não quer dizer que você vai fazer seu filho passar por necessidades materiais que você passou, mas fazer com que ele entenda que para conseguir vencer existe um processo, existe investimento. E aí hoje se criam crianças e adolescentes sem nenhum limite e com algumas fantasias. Por exemplo, você tem que ser feliz sempre, tudo tem que ser prazeroso, obrigando escolas e professores a criar a ideia falsa de que estudar é uma coisa extremamente lúdica e prazerosa. Trabalho e estudo é exaustivo, exige disciplina, exige repetição. Isso é para qualquer pessoa, não é só para você, é para mim, para a Mônica, qualquer um de nós, para vencer, tem que ter exaustão. Não dá para convencer um aluno que ele vai assistir uma aula de trigonometria e estudar cosseno e cotangente como se tivesse um Cirque Soleil. Isso é uma piada, né, Mônica? É, porque é difícil. É difícil, é exaustivo. Mas olha, foi alguém que estudou trigonometria e cosseno e cotangente que criou esse estúdio aqui, com toda essa paisagem bonita, porque ela estudou a simetria. Então tem que ter empenho para que o belo venha, para que você vença, para que você consiga. E aí você facilita, você destrói o filho. E a gente está nesse caminho dessa busca? Você falou que a gente está resgatando. A gente está nesse caminho, Rossandro? Tá, eu acho que é justamente essa fala que eu tenho hoje, que o Isamitiba tinha, né? É justamente assim, ó, gente, peraí, tá dando errado. Mas antigamente dava certo, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquilo que funcionava. Se sua educação funcionou, eu sempre digo, um pai que está assistindo uma palestra dessa ontem, por exemplo, se ele fosse filho de uma educação falida, ele não estava ali, ele estava destruído no uso das drogas. Se ele estava ali para buscar coisas sobre o filho dele, é porque ele teve alguma coisa, ele tem como uma única referência. A gente sempre tem um modelo de família na cabeça, o modelo da família na qual nós somos educados. Sempre. Hoje a gente vive dias de muita agressividade, de muita falta de respeito, de pouca tolerância ou quase nenhuma. Os nossos valores estão esquecidos, na sua opinião, Rossandro? Em muitos sentidos, a gente tem esquecido uma coisa fundamental. É que eu posso discordar do outro, mas isso não me dá o direito de desrespeitá-lo. E geralmente a discordância tem a ver com um ponto. Por exemplo, a gente vê no Brasil hoje uma tendência muito de rivalidade política, que certamente o ano que vem vai ficar muito mais evidente. Eu sempre digo assim, beleza, eu tenho parentes meus, pessoas queridas, que vão votar em candidatos que eu não acho legal. Mas você acha que eu vou brigar com um parente meu por causa de um cara que não sabe nem quem sou eu? Quer dizer que eu vou pegar a minha casa, a minha família, a gente vai se sentar e vai se degladiar por homens e mulheres que não sabem nem que a gente existe? Eu posso votar num candidato diferente das pessoas que eu amo, mas eu continuarei amando essas pessoas e elas são mais importantes do que essas outras. Então a gente tem que aprender a discordar em casa normalmente, apresentar nossos argumentos sobre o porquê que eu voto no outro, sem querer anular, impor ou menosprezar. Porque existe uma coisa aqui no Brasil muito assim, se você pensa diferente de mim, você é menor, incapaz e estúpido. E não tem nada a ver. Há uma tendência de achar que eu tenho que menosprezar a visão do mundo do outro. Não, isso não funciona. Cada um tem a capacidade e a permissão de perceber o mundo com suas formas de ver. E mais, esse diálogo até enriquece, né? Porque assim, imagina, Mônica, o que é que eu aprendo com quem pensa como eu? Eu chamo de conversa de lagartixa. É mesmo, é mesmo. A gente aprende com o diferente. Veja quantos casamentos as pessoas acusam. Ah, porque ele é muito diferente de mim. Que bom! Imagina quando o casamento todo mundo pensa igual, isso é um tédio, isso não é um casamento. Tédio, uma rotina assim, desgastante também, todo mundo vê a mesma música, vê a mesma minissérie, assiste o mesmo programa de TV, ninguém varia, ninguém oferece o novo. A vida é uma vida em que a gente tem que oferecer nas relações o novo, que acrescenta, e aprender a respeitar isso. Aprender a respeitar isso. Para a gente poder encerrar, não queria, confesso, porque está muito bom esse papo. Precisamos também aprender a lidar com as nossas emoções, da tristeza, a alegria, da raiva, a paciência. Claro, mano, que é uma coisa que eu fico impressionado, é a ideia que as pessoas têm de que a gente tem que estar sempre bem. Eu acho que a vontade de estar sempre bem é a maior loucura que a gente tem hoje. É o que mais gera sofrimento, é a vontade de não sofrer. Os seres humanos alternam, nossas emoções oscilam. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Isso é humano. Não fique preocupado, você não está doente. Você é um humano. Se você estiver sempre bem, talvez você seja um ET. Rossandro Klinger, psicólogo com a gente aqui hoje, esse fenômeno da internet. Só para repetir o nome do livro, pessoal. Help Me Eduque. Help Me Eduque. Na internet, enquanto quiser comprar, Help Me Eduque. Eu vou ver esse livro, viu? Rossandro, muito obrigada pela sua vinda ao Manhã Total. Estando em Uberlândia ou na região, venha para cá tomar um café com a gente. Vai ser um prazer, com certeza. Conversar mais um pouquinho, tá? Com certeza. Obrigada, Rossandro, tá? Bom retorno. Obrigado.